Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 3 de abril de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 5 horas e 58 minutinhos, o horário em que o sol começa a clarear o dia. E na visão celestial, na visão de Deus, este é o momento que nasce, que começa o dia. Então, nos importa começar o dia, romper o dia, o início da noite para o dia na presença do Senhor, consagrando a Ele as nossas primícias, consagrando a Ele a primeira parte do dia, colocando diante dEle todo o dia que temos para viver, porque não temos a mínima ideia daquilo que está por vir, mas sabemos que de uma forma ou de outra vamos precisar muito, muito, muito do Senhor neste lindo dia. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos o dia de comemoração da causa autista, né? Fazer assim. E aí muita gente me perguntou: ué, apóstolo, mas o senhor não falou nada sobre a causa autista ontem? É porque eu falo todo dia, né, meu irmão? Aí tem um dia em que todo mundo se lembra e fala, e nesse dia eu não preciso falar, porque tá todo mundo falando, concorda? Aí os outros 363 dias, porque são 2 dias do ano em que se lembram da causa autista, né? Nesses 2 dias não há necessidade que eu participe, não avalia nenhuma validade, porque todo mundo vai falar, postar, dizer que ajuda, tirar fotos, e aí passa a data, tudo volta ao normal, e aí quando eles voltam ao normal, eu volto a trabalhar na causa autista, né? Então esse é o motivo de eu ontem não ter dado nenhum oi sobre o assunto, tá bem? Mas hoje já estamos de volta, amanhã temos a nossa live, como fazemos toda semana, e trabalhamos por esse motivo, amém? Em nome de Jesus. Hoje é dia da ponte de Arnberg, em Amsterdã, nos Países Baixos. Olha, eu não tenho a mínima ideia do que se trata essa ponte, mas deve ser algo muito bonito, né? Para ter um dia especial para ela, acredito sem dúvida que que seja algo bem bonito. Aqui no litoral, estou falando da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, 23 graus neste momento, o céu predominantemente limpo, temos um típico dia de outono, não é? Com o céu totalmente lindo, poucas nuvens, nós podemos ver as estrelas, podemos ver o céu, à noite, de dia fica maravilhoso, a gente vê a Serra do Mar completamente aberta para nós contemplarmos, a gente olha para o mar e vê o mar lindo refletindo o azul do céu. É realmente a estação do ano mais bonita, sem dúvida nenhuma. Bom dia, Valéria, meu amor, graça e paz. Pede oração pela saúde da Nilza, da Sandra, da tia Lourdes, dos irmãos da igreja, do seu esposo, que é esse que vos fala, e de toda a sua família. Amém, glória a Deus. Já estão apresentados diante do Senhor. Adriana Cortez, irmã querida, graça e paz, seja muito, muito bem-vinda, que Deus te abençoe, te dê um lindo dia abençoado em nome de Jesus, amém? Elvira, meu amor, bom dia, graça e paz. Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor e pelo Theo, que é a dupla dinâmica, pela mocinha Bia, sempre muito carinhosa, pedindo pela minha vida e também pelo nosso ministério. Também entrando aqui E agora, agora a Silvia é minha filha, minha gerente e minha sócia.
Nós vamos que vamos, enfiar. Vamos que estamos. Deus abençoe seu dia. Que seja um dia abençoado em nome de Jesus. Seja um lindo, lindo dia para você e para sua casa, no seu trabalho. Tudo que você fizer floresça para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos da minha vida? Vamos, antes de ir para a leitura do Evangelho, nós estamos hoje no capítulo 11 de Mateus. Eu quero te lembrar que nós estamos na Semana Santa, né? Independente da sua da religião cristã que você crê ou que você frequenta, nós estamos na Semana Santa, desde a segunda-feira, quando Jesus entra em Jerusalém, até o momento em que ele ressuscita, no domingo de Páscoa. Então essa é uma semana, a semana mais importante, mais reflexiva, de maior reflexão, né, na vida de um cristão, sendo que o domingo é o dia mais importante na vida de qualquer cristão. Hoje é a morte de Cristo, né? Então hoje é o dia em que os TJs, aqueles que batem na sua casa, toda semana pelo menos, é o dia que eles comemoram a morte de Cristo, eles celebram a morte de Cristo. O que é um absurdo. Ninguém comemora a data de morte de ninguém. Nós celebramos a vida. E a Páscoa, ela significa exatamente a libertação. A Páscoa, ela é a libertação do povo judeu que estava preso há 400 anos no Egito e foi liberto pelo Deus Todo-Poderoso. Jesus ressuscitou no domingo, exatamente para ter a mesma simbologia para o povo cristão, a libertação. Amém? Então ninguém aqui celebra a morte, muito pelo contrário. Hoje é um dia em que até os nossos irmãos católicos têm uma atitude muito bonita. E não vem ao caso de você dizer, isso é bíblico ou não é bíblico. Não é questão de ser bíblico ou não ser bíblico. A primeira questão é de você respeitar, né? A segunda questão é você entregar uma oferta a Deus. E a oferta, ela não é algo só financeiro. A oferta, ela é algo que vem do seu coração, é um sacrifício que você faz. Então, não comer carne na sexta-feira, eu acho uma linda atitude dos nossos irmãos católicos. Eu não tenho essa prática, né? Já tive durante muito tempo da minha vida, principalmente na minha infância. Mas hoje não tenho mais. Mas respeito muito, assim como eu respeito e ensino aqueles que andam comigo a respeitar as nossas irmãs que são protestantes de igrejas mais tradicionais, que não cortam o seu cabelo, que não se maquiam, que não usam calça. Não é certo criticar, porque é uma oferta que você não tem coragem de entregar, não é verdade? Então, a gente não pode criticar aquilo que eu não tenho coragem de fazer, que o outro tem. Então, se o irmão não quer comer carne hoje, amém? O apóstolo Paulo diz que se você visitar o seu irmão e naquela casa não se comer carne, você também não vai comer por respeito a ele. Então, nós devemos nos respeitar como cristãos e a fé de cada um, né? Nós do Ministério AJZ, nós optamos por não participar de nenhum tipo de religião, de não sermos adeptos a nenhuma placa, a nenhum dogma, a nenhum conceito, a não ser o ensino da palavra de Jesus Cristo. Mas você que frequenta, você que tem uma placa de igreja, você que tem uma religião cristã, reflita bastante neste dia, porque hoje é um dia muito importante, é a morte de Cristo, é todo o sofrimento. Amanhã, aliás, hoje não, né? Hoje é sexta? Então é hoje. Estou perdido no tempo. É uma semana de reflexão e no domingo nós temos a nossa celebração. Aí sim, o dia mais importante da nossa vida, que é o domingo. Não existe data mais importante na vida do cristão do que o domingo de Páscoa. Então, dia 5 de abril de 2026, às 10 horas da manhã,
Se você quiser ouvir a nossa ministração de Páscoa, nos procure lá no YouTube, às 10 horas da manhã, e a ministração será feita. Você será muito bem-vindo e vai deixar a nossa live ainda mais bonita, em nome de Jesus. Tá bem? É isso. Deixa eu ver quem entrou aqui para eu dar oi, para eu dar bom dia. A última tinha sido a Silvia, né? Nira, minha irmãzinha querida, minha carioquinha predileta. Te mandei a mensagem lá, Ni. Depois assim que acabar a live, eu te mando um áudio, tá bom? Falando sobre aquele assunto. Bom dia, Mari, linda, querida amiga de Ouro Fino. Bonito lugar. A Mari pede oração pelo Carlos Henrique, pela Maria Cecília, pela Yara, pela Lawanda, pelo Enzo, pelo Jefferson e por todas as nossas famílias. Mari vai sempre dando informação pra gente sobre a condição do Jefferson, tá? Pode ser lá no grupo, pode ser no particular, o que você achar melhor. O Carlos Henrique tá bem, oh, aleluia, glória a Deus. Vitória, né? Sua alegria é minha alegria, Mari. Dominga, quanto tempo? Você tá bem? Saudade de você. Faz tempo que você não vem me visitar. Vem orar conosco. Deus abençoe o seu dia, viu? Gosto muito de você. Já tá em casa, olha que bênção. Eita glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos à leitura então. Nós estamos no capítulo 11. Do Evangelho de Mateus. A versão que eu abri aqui hoje é ACF, tá? Então algumas palavrinhas podem estar diferentes, mas o significado é praticamente o mesmo. E diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12, partiu dali a ensinar e a pregar as cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os coxos vêm, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: Tocamo-nos flauta e não dançaste, cantamo-nos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão,
amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te o prouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Palavra linda. Aliás, todo o livro de Mateus, ele é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso porque ele foi escrito para os judeus. Ele é escrito de uma forma assim muito, como é que eu vou te dizer, romântica até, né? Que grande bênção. A Dominga disse que tá bem, graças a Deus. Viajou, que bênção, para Pernambuco, acabou de chegar, glória a Deus, e foi tudo bem, bênção. Você faz falta aqui, sempre que possível venha. Nath, querida, hoje tá de folga, não pode ser, hoje tem que estar de folga, e você para de ficar se exibindo pra gente. Porque você, Nath, agora eu não ia falar, mas agora eu vou falar na sua cara. Você fica esfregando na nossa cara que nós somos preguiçosos, porque você se cansada, professora, cuida de 21 crianças e ainda tem pique para ir para academia. Isso é esfregar na nossa cara assim, ó, preguiçosos, obesos, como fala? Esqueci o nome. Como é que fala? Quando a pessoa não faz nada? Não é vagabundo, não, eu sou louco. Bom, mas é isso. Parabéns pela disposição, Nath. Tô brincando. Você sabe, né, que eu gosto de brincar. Não levo a sério, não. Mas é uma motivação, sim. Com toda certeza. Precisa de muito gás. A Mari diz amém. A Nath disse hoje sim. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar então? Em nome de Jesus. Todos têm, né, Nath? Mas quem faz? Todos nós temos que fazer, mas é necessário força. Ô, Vanusa, querida. Você não veio ontem, fiquei preocupado. Tá tudo bem? Procurou, Van, aquele site que eu te falei, o Luciano, deu uma olhada lá, assistiu a live dele, vai te ajudar muito, me ajudou muito, fiz muitos cursos dele. Depois você me fala, tá bom, querida? Vamos orar. Durante a nossa oração, não, Vanusa, não fica para baixo. Faz o que faz. Eu duvido então que você tenha assistido a live do Luciano.
Tem que buscar, tem que correr atrás, tem que se amar, tem que ficar linda, tem que ser feliz com você. Tá vendo? Ó? Mas elas ficam gravadas, você entra e você assiste. Assiste uma pelo menos. Você vai ver como você vai ficar melhor. Quero você bem. Bom dia, Riri, irmão querido, graça e paz, seja bem-vindo. Deus te abençoe, te dê um lindo dia, meu irmão. Então, mais uma coisa de cada vez, Van. Cuida de você. Fica bem. E aí você vai ter força para cuidar da tua filha. E Deus vai cuidar de todos nós. Tá bom? Mas promete para você mesma que você vai assistir pelo menos uma palestra do Luciano hoje. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Não tem nada de religião lá. É puramente técnicas de restauração familiar. Tá bom? Não, tá em cima da hora, Riri. Vamos lá, nem comecei, vamos começar agora. Vamos orar. Você pode ir colocando o seu pedido de oração, o nome das pessoas que você deseja que nós oremos. Mesmo durante a oração eu vou encaixando os seus pedidos, tá bem? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, meu Deus, de sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, consagrando ao Senhor os primeiros minutos deste dia que se inicia. Nos é muito importante, Pai, nos é muito valioso poder acordar, esperar o dia raiar para romper um dia ao outro na tua presença, ter como primeira atitude estar diante do Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que não temos a mínima noção. Nós sabemos que não sabemos o que está preparado para o dia de hoje. Mas nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, tudo será mais fácil. Porque o Senhor tirou de sobre nós o fardo pesado, nos colocou o fardo leve, tirou o peso, o jugo. O Senhor preparou para nós a melhor parte. O Senhor nunca escondeu de nós que no mundo teríamos aflições, mas nos prometeu para termos bom ânimo, porque em todas as aflições nós já somos mais do que vencedores. O Senhor também nos prometeu que jamais nos daria um problema maior do que nós pudéssemos resolver ou suportar. Obrigado, Senhor. Obrigado também, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma vez poder estar aqui, louvando, glorificando, adorando o seu nome, na presença deliciosa dos nossos irmãos, começar o dia em amor, te agradecendo, Pai, porque nós poderíamos estar nos mais diversos lugares. Poderíamos estar como tantos estão, em hospitais, em velórios, em situações de violência, de assalto, de desespero. Mas o Senhor preparou para nós o melhor lugar. O Senhor nos colocou na melhor posição, que é dar. Melhor é dar do que receber. Melhor é orar do que receber a oração. Nós estamos aqui como igreja, representantes do Teu Filho Jesus Cristo, para abençoar aqueles que precisam, para interferir diretamente na vida daqueles que precisam. Obrigado por essa eleição, obrigado pelo chamado, obrigado pela disposição que o Senhor nos dá de estarmos aqui todas as manhãs, diante do Deus Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Deus que é cheio de amor. Amor tão grande que lança fora a multidão dos nossos pecados, encobre.
que renova sua misericórdia a cada amanhecer. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, amamos o seu Filho Jesus Cristo. Amamos tudo o que Ele fez por nós. Amamos, meu Deus, a disposição de se entregar como ovelha muda foi levada ao matadouro. Derramou todo o seu sangue por amor a nós. Essa semana é uma semana em que nós temos que parar e refletir. Porque tudo que Jesus viveu nesta semana, nós vivemos durante toda a nossa vida. Desde a exaltação, desde a bajulação, que é enganosa. Porque o mesmo povo que bajulou Jesus na sua entrada em Jerusalém, 5 dias depois, estava o colocando numa cruz. Foi a semana em que Jesus se irritou, foi a semana em que Jesus foi traído, foi a semana em que Jesus se fez humilde e lavou os pés dos apóstolos. Foi a semana em que Jesus morreu. Essa semana ela é extremamente especial e nós não podemos passar desapercebido. Como se fossem dias normais, como se fossem dias comuns. Não é. Não é. Domingo é o dia mais importante da nossa vida. A verdade é que o nosso ano começa a partir de domingo. Tudo se faz novo. Com o rolar da pedra, com o sepulcro vazio, com Jesus aparecendo às 3 Marias, resplandece diante de nós uma nova esperança. Resplandece diante de nós, meu Deus, uma explosão de fé, de que todas as coisas se farão novas, de que o velho se passou, a velha aliança se passou, uma nova aliança foi feita. A partir da ressurreição começa a história da igreja, começa a minha história, começa a sua história, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos prostramos aos teus pés, Pai, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, para reconhecer diante do Senhor que somos pecadores, que somos frágeis, que somos fracos, que não somos confiáveis, que somos duvidosos, somos estranhos. Não cumprimos promessas que fazemos nem a nós mesmos. Tomamos decisões totalmente baseadas no nosso prazer, no nosso lucro, na nossa vitória. Dificilmente, meu Deus, tomamos uma decisão debaixo de jejum e oração, aguardando o seu tempo, porque somos imediatistas. Porque queremos sempre que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, na nossa oração. Nós nos prostramos aos teus pés, Pai, cientes de que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Então eu te peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, meu Deus, aqueles que pecaram contra nós. Perdoa os pecados dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos inimigos. Tira, Paizinho, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos nessa sexta-feira a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso.
Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, no nome de Jesus, aonde chegar nesta manhã o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Faz a sua obra de milagres. Paizinho, a Vanusa pede que o Senhor abençoe a ela, a sua filha Ana, a Andressa, o Jefferson. Que a tua bênção esteja sobre ela, que o Senhor ilumine o caminho, que o Senhor mostre, meu Deus, o caminho pelo qual a sua filha precisa traçar, caminhar, seguir. Que o Senhor mostre as portas pelas quais ela precisa entrar. Dá força, meu Deus, para que a sua filha faça aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, Senhor. Nós, diferentemente, meu Deus, das outras religiões baseadas na Bíblia, nós não temos um templo. Não foi dado aos cristãos um salão. Foi dado aos islâmicos a mesquita. Foi dado aos judeus a sinagoga. Mas aos cristãos foi dado o próprio corpo a ser templo do Espírito Santo. Não existe um lugar para chamarmos de igreja. A igreja é onde 2 ou mais pessoas se reunirem no nome de Cristo. Ali Ele estará presente. Ali será feita a sua vontade e na reunião dos justos será ordenada a sua bênção. Nós nos reunimos nesta manhã, meu Deus, através da tecnologia da internet, dos mais variados pontos deste planeta, para te adorar, para bendizer o seu nome e para ser igreja, para interceder e para interferir na vida daqueles que precisam. Tanto aqueles que estão aqui no nosso meio orando, como aqueles, meu Deus, que estão orando se sentindo absolutamente sozinhos. Paizinho, em nome de Jesus, há milhares de anos o Senhor é conhecido como Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos. O Senhor, quando esteve entre nós, disse que existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para o Senhor nada é impossível. Nós te agradecemos pelos 2 testemunhos maravilhosos que recebemos, Pai. Nós te agradecemos porque a esperança que nós tínhamos em relação à evolução na saúde do sobrinho da Mari era muito pequena. Ele dependeria 100% da sua vontade, os próprios médicos disseram. Mas o Senhor o colocou em casa, em alta, surpreendendo a todos. A nossa pequena, meu Deus, que ontem foi curada pela 2ª vez do câncer. A Manu, querida, Pai. O Senhor tem mostrado que o Senhor permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus amado, o Deus que cura, o Deus conhecido como Jeová Rafá. Então eu te peço, Pai de amor, visita os nossos irmãos que estão acamados, com dores, sofrendo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor faça a sua obra de milagres, que o Senhor visite os teus filhos, os leitos de hospitais, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor guie as mãos do cirurgião, que o Senhor abençoe os medicamentos para que façam os efeitos necessários, os tratamentos, Pai, para que levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos em felicidade à presença da família. Oro também pelos nossos corpos, templo do Teu Espírito, clamando para que o Senhor nos examine, vê se é em nós, Pai, uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa,
Vê se é em nós, Deus amado, Pai querido, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz de cancerígena, um tumor, uma inflamação, uma infecção. Cura o nosso corpo, nos dá saúde, Pai. Cura a nossa alma. Tira, meu Deus, a tristeza profunda, o medo, o pânico, a ansiedade, a depressão. Enche, meu Deus, a nossa vida do Teu Espírito Santo que nos traz alegria. Alegria que o mundo não tem, paz que o mundo não conhece. Em nome de Jesus. O meu irmão Riri pede pela dona Terezinha, que está de folga do feriado, folga merecida. Abençoa, meu Deus, nesse feriado sua filha, dá a ela, meu Deus, a sua bênção, guarda os seus netinhos, em nome de Jesus. Nós também, meu Deus, clamamos e interferimos como igreja na vida profissional e financeira de todos aqueles que adoram e conhecem o Teu nome, de todos aqueles que têm o Senhor como Salvador. Há uma promessa sobre nós. Nós que não éramos, passamos a ser. Nós não vivemos na lei, mas herdamos de Jesus Cristo as promessas de Abraão, promessas de prosperidade, promessas de riquezas até. Embora nós não nos reunamos aqui, neste momento, para clamar ao Senhor por riquezas ou por bens, porque também sabemos o perigo das riquezas, a sedução que as riquezas trazem, o quanto a riqueza muda, meu Deus, o caráter de uma pessoa. Nós não oramos por riquezas nem por bens, nós oramos por dignidade, Senhor. Oramos para que o Senhor nos abençoe de uma forma que sejamos conhecidos, reconhecidos como cristãos, como pessoas honestas, bons pagadores, gentis, educados, do bem, pacificadores. Que essa seja a nossa fama diante do mundo, que esse seja o nosso testemunho diante das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que o Senhor pode enriquecer o homem e a mulher que o Senhor desejar, segundo o seu propósito. Eu clamo para que o Senhor só não nos permita, meu Deus, ter uma vida sem dignidade, uma vida de vergonha, uma vida de devedores. Então, meu Deus, como igreja intercedemos, pedimos pela vida financeira da igreja. Olha por aqueles que estão, meu Deus, com carnês aberto. Olha por aqueles que estão, meu Deus, com contas a pagar, aluguéis, água, luz, internet, financiamentos, boletos. Levanta ajudadores, meu Deus. Levanta familiares, levanta amigos, levanta irmãos. O Senhor disse a Paulo certa vez: não tenha medo. Eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém ousará te fazer mal. Certamente existe grandes servos seus ao redor dos seus filhos que precisam. Toca o coração, Pai, para que eles sejam abençoados financeiramente neste dia. Clamo ao Senhor por nossa vida profissional, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor faça de nós um referencial, meu Deus, de pessoas abençoadas e prósperas. Que sejamos reconhecidos pela nossa honestidade, pela nossa qualidade, pela nossa habilidade, que na verdade não é nossa, vem dos céus. Eu te peço, meu Deus, abençoa nesta manhã de sexta-feira os professores, abençoa, meu Deus, os vendedores, abençoa os profissionais liberais, os corretores, os comerciantes, abençoa, Deus de amor, Pai querido, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os empresários, os nossos irmãos que trabalham no campo. Abra as janelas dos céus neste dia, Senhor. Derrama bênçãos sem medidas. Aqueles que estão descansando pelo feriado, dá um bom descanso, Pai. Dá um tempo de alegria, um tempo de recuperação.
recuperação de força, de saúde, de motivação. Mas aqueles que estão trabalhando dá resultado, Pai, neste dia. Põe porta onde não tem porta. Traz, meu Deus, as melhores vendas, os contratos assinados. Traz, meu Deus, os bons negócios. Dá testemunho ao seu povo. Que nós tenhamos a dar a muito, sem jamais ter que pedir emprestado. Clamamos, meu Deus, ao Deus Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar. Declaramos que dentro da nossa casa não existe outro. Dentro da nossa casa, quem reina é o Senhor. A palavra final é sempre de Cristo. Nós nos esforçamos, meu Deus, em educar os nossos filhos debaixo da sua palavra, em fazer dos nossos relacionamentos cristãos de bons testemunhos, seja o namoro, o noivado, seja o casamento. Nós nos esforçamos para fazer das nossas amizades um bom testemunho, da nossa profissão um bom testemunho. Nós nos esforçamos, meu Deus, para que a nossa vida seja um louvor ao seu nome. Lá na igreja de Antioquia, onde o apóstolo Barnabé era o pastor, foi o primeiro lugar onde as pessoas foram chamadas de cristão. As pessoas enxergavam as pessoas daquela igreja, daquela comunidade, como pessoas diferenciadas. Que assim seja conosco, Senhor. Que sejamos reconhecidos como pessoas diferenciadas. Nos abençoa. Faz de nós, meu Deus, referencial nesta terra. Tira de dentro das casas, eu te peço, tudo aquilo que não é seu. Que a tua luz dissipe todas as trevas. Tira a gritaria, tira a confusão, tira a falta de entendimento. Devolve o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido. Dá a reverência dos filhos para com os pais. Repreende, Deus de amor, eu declaro o sangue do Cordeiro, que é Jesus, sobre cada casa que me ouve, sobre cada família que me ouve. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, praga alguma chegará até a sua tenda. O Senhor não permitirá que a inveja, que a maldição, que a feitiçaria, que a macumbaria, que a falsidade destrua o seu lar. Muito pelo contrário, a sua casa está cercada de anjos, anjos guerreiros do Senhor. Mal nenhum chegará até a sua tenda. Mal nenhum chegará até os seus filhos, mal nenhum chegará até a sua vida, o seu casamento, a sua família. Você é guardado, lavado pelo sangue. Em nome de Jesus, diga: minha casa é lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Paizinho, eu te peço hoje, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Dá a ele um dia de calma, um dia de paz. Coloca do teu Espírito Santo, meu Deus, no meu filhinho. Livra, meu Deus, o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Eu chamo os meus irmãos da igreja para concordarem comigo nesta oração. Que o Senhor coloque as palavrinhas na boca do meu filho. Que o Senhor ensine o meu filho a falar, Pai. Que o Senhor abençoe os medicamentos para que façam o efeito necessário. Para que tudo corra bem, meu Deus, na vida do meu filho. Que o desenvolvimento neurológico seja diário. Eu creio no seu poder, Pai. A minha vida te pertence. Cuida da minha casa, cuida da minha família, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha esposa Valéria. Da força, saúde, santidade, inteligência, discernimento, estratégia, motivação. Muita saúde, Pai. Para que a tua filha continue, meu Deus, nesse trabalho, nesse chamado de mãe atípica. Que ela continue sendo referência, meu Deus, para tantas mulheres, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde, eu te peço.
a minha filhinha Bruna. Que o Senhor aguarde neste dia, meu Deus, de descanso. Que o Senhor dê a ela, meu Deus, a diversão, a felicidade. Que não falte nem o grande nem o pequeno. Livra a minha filha do mal. Peço que o Senhor abençoe, guarde e proteja. Livre de todo mal e de saúde. A Mari, a sua casa e toda a sua família. A Silvia, a sua casa e toda a sua família. A Nira, a sua casa e toda a sua família. O Riri, a sua casa e toda a sua família. A Nath, a sua casa e toda a sua família. A Elvira, a sua casa e toda a sua família. A Dulcimeira, a sua casa e sua família. A Maria Pereira, a sua casa e sua família. Lúdio Rocha, sua casa e sua família. Isabel Apolônia, sua casa e sua família. O Francisco Borges, sua casa e a sua família. Oneide Feito, sua casa e a sua família. Simpliciano, sua casa e a sua família. O Manuel Pereira, sua casa e a sua família. A Dulcimeira, sua casa e a sua família. TT, sua casa e a sua família. Maria Laís, sua casa e sua família. Maria Divane, sua casa e toda a sua família. Vanusa, sua casa e toda a sua família. A minha irmã Márcia, sua casa e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo. A Dominga, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. E a cada irmão que fizer esta oração conosco, nas outras plataformas, em outros horários, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja com eles, sobre eles, que esta unção de amor, de sinceridade, de amor ao próximo, encha os seus corações, a sua vida. Faça, meu Deus, com que eles vivam neste dia verdadeiramente um dia especial. Em nome de Jesus. E em submissão à sua palavra. Ela diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja. Declaro e profetizo, Senhor, uma sexta-feira de paz, sobretudo, Pai. Uma sexta-feira de paz, de amor, de reconciliação, de perdão. Uma sexta-feira, meu Deus, onde o Teu Espírito Santo governe a vida de todos nós. Eu declaro e profetizo uma sexta-feira de cura. Declaro e profetizo uma sexta-feira de boas notícias, de presentes. Declaro e profetizo um dia em que o Senhor te fará refletir sobre a história do teu Deus, sobre o que foi a sexta-feira de Jesus Cristo, sobre a importância dessa sexta-feira santa. Tudo o que o Senhor fez por nós, que faça diferença na sua vida, nos seus pensamentos e nas suas decisões. Eu declaro e profetizo santidade sobre você, a sua casa e a sua família. Declaro o pão do dia sobre a sua mesa. Declaro Deus suprindo a sua necessidade a cada momento. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Antes que a palavra chegasse à sua boca, Ele já conhecia. Não faltará o pão na tua mesa. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Eu declaro e profetizo que toda inveja, que todo ódio, que toda vingança, que toda obra de feitiçaria, que toda obra de macumbaria, que todo mal desejado contra você e a sua casa, que toda obra feita contra você e a sua casa, voltará contra aquele que fez 3 vezes mais forte, e você saberá quem verdadeiramente te ama e quem verdadeiramente quer a sua destruição. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: numa guerra, tão importante quanto conhecer os aliados, é conhecer muito bem os passos do seu inimigo. E Deus te mostrará quem é quem no seu dia a dia. Abra os teus olhos. Eu declaro e profetizo
que o mal não chegará até a sua casa. Como a morte, o espírito da morte passou batido sobre as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, assim será na sua vida também. Todo o mal que desejaram, toda a obra que foi feita contra a sua vida financeira, contra o seu casamento, contra a tua saúde, contra a prosperidade da sua casa, eu declaro agora como servo do Deus vivo, desfeito, não só desfeito, como voltando para aqueles que fizeram. E a situação de vida dessas pessoas te mostrará o que ela desejava para você. Abra os teus olhos, desperta tu que dormes, e você verá os que são por ti e os que são contra ti. Eu declaro ainda que a forca preparada contra a sua vida será usada contra aquele que a preparou. Em nome de Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro, creia nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. O meu café gelado para dizer para você que como é bom. Tinha uma banda antigamente, eu não sei se existe ainda, acho que existe, se eu não me engano eu vi até, eles voltaram, acho que chama Novo Som, que eles têm uma letra que fala como é bom. Como é bom. Como é bom ter Deus. Como é bom poder levantar. E a despeito daquilo que as nossas mentes já prepararam para este dia, a despeito de tudo que a gente pensa, existe um Deus trabalhando para fazer completamente o contrário, de uma forma divinal, de uma forma maravilhosa. Ah, como é bom poder cantar, como é bom poder orar, como é bom poder declarar o amor que nós temos por esse Deus maravilhoso. Que você tenha um dia lindo, que você tenha um dia sensacional. Aqueles que estão descansando, descanse mesmo, descanse mesmo. Passeia, se divirta. Peço que você respeite os seus irmãos, respeite a fé de cada um, principalmente a oferta que você não pode entregar. Respeita a oferta da irmã do cabelão, que não corta o cabelo para Jesus, que não se maquia, porque você não teria coragem de entregar esta oferta. Então respeite a força dessa mulher. Respeite os nossos irmãos católicos que hoje entregam uma oferta ao Senhor de não comer carne. É uma tradição deles. Não há necessidade de você criticar, não há necessidade de se dividir o corpo de Cristo. Já não se deveria existir religião. Deveria todo mundo adorar o nome de Jesus. E nós ainda tentamos fazer com que as pessoas adorem a Cristo do jeito que nós achamos que é correto. Isso não é correto. Respeita. A base cristã é isso, é respeitar, é amar.
andar junto, orar um pelo outro, desejar o bem. É isso que Deus espera de nós. Amém? Então, pratique o seu cristianismo hoje, respeitando o livre-arbítrio que Deus deu para cada um, o caminho que cada um quis seguir. Só respeita. Não é necessário que você engula seco, como as pessoas dizem, né? Mas aquilo que não tem a ver com você, não tem a ver com você, irmão. Respeita. E sempre pense: eu conseguiria fazer essa oferta? Eu sempre falo para as mulheres da igreja: Deus nos deu a liberdade de vocês serem bonitas, cortarem os cabelos, pintar, se maquiar, se vestirem do jeito que acharem mais elegante. Mas existem algumas mulheres que abriram mão dessa vaidade. Você teria coragem? Então respeita. Existem pessoas que frequentam igrejas que eu sou absolutamente contra, mas a minha opinião não importa, que entregam verdadeiros absurdos financeiros. Eu não concordo? Não. Mas não posso criticar aquilo que eu não tenho coragem de fazer. Amém? Acho que você entendeu, né? Então vai viver esse dia. E no domingo, se a tua religião não permitir que você coma ovos de Páscoa, porque vai dizer que o coelhinho está ocupando o espaço que é de Jesus, eu vou colocar aqui o meu endereço. Você pode mandar pelo correio para mim, já que você não pode comer. Amém? Você manda o seu ovinho de Páscoa, que você não pode comer, vai estragar na sua casa. Você manda para mim e eu como por você. Combinado? Aí você não quer, né? Então que seja um domingo lindo na presença do Senhor, que seja um dia cheio de ovos de Páscoa para todo mundo, sobretudo para as crianças. Não deixe os seus filhos, as crianças, sem o ovinho de Páscoa delas. Não faça elas se sentirem diferenciadas. Né? Todas as crianças do bairro, vizinho, na escola, vão ganhar os seus ovinhos. Não mistura uma coisa com a outra. Ninguém vai ocupar o lugar de Jesus, nem é o coelhinho e também não é o Papai Noel no Natal. É o nome de Cristo, está sobre todo nome. Viva com alegria. Viva com liberdade. Seja feliz, meu irmão. Seja livre. Jesus nos deu a liberdade de viver livres. Livres. Seja livre. Não faça mal para ninguém. Deseje o bem ao próximo e seja livre para viver a vida linda que Deus te deu. É só um conselho de alguém que não é ninguém, mas que está aqui todo dia, orando por você, de manhãzinha, tentando conquistar o seu amor. Não sou ninguém, nada, não há poder nenhum em mim, eu não tenho autoridade nenhuma, não sou líder de nada nem de ninguém, só te amo. Só te amo. E por te amar é que eu falei tudo isso. Tá bom? Se você durante o dia, isso é importante, se durante o dia você se lembrar de mim, não há necessidade que você ore por mim. Só diga assim ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todos os dias. Abençoa ele e a família dele. Pronto. Você não sabe o quanto você vai me fazer bem. Combinado? Hoje é sexta-feira, amanhã nós não temos a oração. Eu tenho às 8 horas da noite a nossa live de entrevista com mães atípicas, né? A nossa live do nosso grupo de apoio a pais e familiares de autistas. Todo sábado às 8 horas da noite. E domingo às 10 horas da manhã
você é nosso convidado. Aí sim, eu te convido com muita boa vontade para que você venha participar da nossa ministração de Páscoa às 10 horas da manhã lá no YouTube. Tá bom? Falei demais? Me perdoa. Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui. Tchau.